dia muito especial, porque é um dia que nós viemos para louvar e agradecer o nome de Jesus. Amém. E temos a certeza que Ele está presente, e temos a certeza que o nosso Deus vive, e a gente pode senti-lo nessa noite aqui. Eu espero que cada um dos irmãos abra os seus corações para que nós possamos sentir a presença maravilhosa, gloriosa do nosso Deus. Amém? Há muitos anos atrás tinha um louvor que a gente cantava assim, Dom Francisco, deve lembrar? Como vai sua vida com Deus? Faz tempo, hein? Como vai sua vida com Deus? Uns 30 anos, irmão. Como vai sua vida com Deus? Como vai sua vida com Deus? Faz tempo, hein? Nem lembro mais inteiro. Hoje nós vamos falar alguma coisa mais ou menos parecida com esse louvor que nós cantávamos. O título da mensagem de hoje é Como vai a sua fé? Como vai a sua fé? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Nós já falamos alguma coisa na semana passada a respeito deste texto que fala sobre o perdão, mas vamos ler um pouquinho mais. Lucas 17, no versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém, amém. Eu não. Aqui. Diz assim a palavra de Deus: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém. Senhor, somos gratos por mais uma noite estarmos reunidos aqui no Seu nome, por mais uma vez, Senhor, estarmos diante de Ti para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos de Ti, para termos uma comunhão mais íntima contigo. Abençoa, Senhor, nesta noite a Sua palavra. Abençoa, Senhor, que possa vir de encontro aos nossos anseios e necessidades, que Tu possas estar falando com cada um aqui presente, que Tu possas, Senhor, derramar porção dobrada da Sua unção, e principalmente que nessa noite possamos ter a nossa fé aumentada. Amém. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus comparou a nossa fé a um grão de mostarda. Sabe o que é um grão de mostarda? É um grãozinho pequenininho, meio sem importância, uma coisa que parece estar morta, né? Pequenininho. Ele poderia ter nos comparado a um caroço de abacate, que seria alguma coisa grande, né? Uma semente grande, robusta, mas não. Ele comparou a nossa fé a um simples grãozinho de mostarda. Por que será? É o que nós vamos ver hoje na mensagem Como vai a sua fé? O mais importante físico do mundo chama-se Stephen Hawking. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa ou ver na televisão a respeito desse físico. É um dos mais importantes do mundo.
para não falar o mais importante. Só que ele tem um problema, ele tem uma doença degenerativa que vai aos poucos atrofiando todos os seus músculos. Hoje, o Stephen Hawking, ele não consegue mais falar, andar, mastigar, ele não consegue mais fazer nada, a não ser por aparelhos. Até mesmo para se comunicar, ele precisa de aparelhos, porque ele não consegue mais se comunicar. E os estudos dele são muito importantes, principalmente no átomo, o estudo do átomo e as coisas, né, que tem o tamanho lá do átomo. E nós percebemos nesse homem uma fé muito grande, uma fé na ciência, uma fé em descobrir, uma fé em viver. Com todo o dinheiro do mundo que ele tem, infelizmente, esse dinheiro todo não pode resolver o problema dele. Mas mesmo assim, ele continua a sua pesquisa, ele continua estudando e ele continua buscando as explicações que no mundo ainda nós não temos. Nós lemos hoje aqui em Lucas a respeito da fé, e é isso que nós vamos ver, o tamanho da nossa fé. Será que a fé tem tamanho? Será que tem uma fezinha, um fezão, um fezãozão, né? Sim, segundo Jesus, existe um tamanho. Jesus tinha o poder de diagnosticar isso, né, de falar a respeito da fé de cada um. Nesse capítulo que nós vemos, existiam vários problemas acontecendo ali na comunidade em que Jesus se encontrava. E ele estava falando que muitos tropeços irão vir. E quantos tropeços nós vemos hoje do nosso lado? Quantos tropeços que nos atrapalham de falar do poder de Deus? Eu estava comentando com os irmãos na semana passada que hoje, quando nós vamos falar de Jesus a qualquer pessoa, ele vai perguntar: e dinheiro? Você pede dinheiro? Sua igreja pede dinheiro? Porque infelizmente eles transformaram o evangelho num comércio. São tropeços em cima de tropeços. Mas Jesus disse que haveria esses tropeços. Mas ai, por quem viria esses tropeços? Melhor seria se amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se tirasse ao mar. Então a conversa estava nesses tropeços. E Jesus falando que eles ainda iriam passar por mais tropeços. Aí os seus discípulos falaram: Senhor, não dá para aumentar um pouquinho a nossa fé? Porque nós somos tão pequenininhos, nós não temos tamanha fé. Será que o Senhor pode aumentar a nossa fé? E Jesus respondeu a eles que se eles tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles seriam muito poderosos. Eles poderiam falar para aquela amoreira: sai daí e lança-te ao mar, e isso aconteceria. Por que será que Jesus comparou a questão da fé, do tamanho da fé, com um grão de mostarda? O que há de especial na fé e no grão de mostarda? Nós vamos ver então quatro itens que justificam a importância da fé e do grão de mostarda. Em João capítulo 12, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo também é uma semente muito pequenininha, que você olha na palma da sua mão
você vai perceber que não tem nenhum aspecto de vida, não tem vida ali, tão pequenininho, mas existe uma vida ali germinante, e ele precisa morrer para poder florescer. Quando Jesus compara a nossa fé ao grão de mostarda, ele está dizendo para nós: olha, a sua fé, ela tem que ter vida, ela tem que ser utilizada, ela tem que ser experimentada, tem que fazer parte da sua vida a fé que o Senhor te dá. Lá em Hebreus diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus, é o Senhor. Mas nós precisamos viver esta fé, mesmo que todas as coisas digam não, mesmo que todas as coisas colaborem para que você não acredite, nós temos que permanecer firmes no Senhor, acreditando nas promessas que Deus fez a nós. É vida, aquele grãozinho de mostarda é vida. E quando que vai surgir aquela vida? Quando morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que de nós floresça a fé, floresça a vida. A fé, mesmo na morte, produz vida. Mesmo quando termina uma fase da nossa vida, a fé inicia uma outra fase da nossa vida, porque nós acreditamos num Deus que ressuscitou dos mortos, num Deus que não ficou preso naquele sepulcro, mas que ressurgiu dos mortos para nos dar a vida eterna. Segundo ponto, o poder. Lá em Marcos 9:23, a palavra do Senhor diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha que maravilha! Tudo é possível ao que crê. Basta que você tenha fé, basta que você acredite. Não, eu mexi aqui, Senhor. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você se sinta insignificante, a sua fé pode transformar o mundo. Hoje em dia as igrejas se transformaram num balcão de autoajuda. As pessoas vão lá pensando em prosperidade, pensando em boa vida. E hoje milhares de livros são escritos em relação à autoajuda. Principalmente no Brasil, existem alguns autores que falam, a respeito desta fé, entre aspas. Existe um livro que foi um sucesso mundial, um best-seller mundial, chamado O Segredo. E ele diz o quê? Se você acreditar, a coisa acontece. E aí, eu ouvi um filósofo uma vez falando que dá vontade de pegar o autor desse livro, levar num andar, num prédio, 20 andares, empurrar ele e falar: acredita que você vai voar, acredita que você vai voar. E ele não vai voar. Sabe por quê? Porque ele está com a fé direcionada para si. O homem não tem poder em si. A fé sozinha não faz nada. A fé provém de Deus. E se nós temos fé no Senhor, nós podemos qualquer coisa. Poder. Isso é que a fé traz para nós. Poder de Deus. Poder na sua vida. A semente, ela tem o poder de romper a sua casca, de romper a terra, e ela tem força para vencer os obstáculos e brotar. Mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos em Jesus, quando nós morremos para o mundo, nós temos força, nós temos poder para nos libertar da nossa carne. Nós temos poder para crescer em Deus, e nós temos poder para florescer, trazendo almas para o Senhor. Conta uma história que
uma família morava perto de um lago e tinha um garotinho de 8, 9, 10 anos e a mãe dele. E esse garotinho chegou perto do lago e resolveu nadar. Era um dia muito quente, um dia de muito calor. E o menino tirou a sua camiseta, tirou o seu sapato e mergulhou no lago. E a mãe, de dentro da casa, pelo vitrô, pôde ver o seu filho nadando até o centro daquele lago. E ela pôde ver também que do outro lado do lago, um jacaré percebeu que um menino estava entrando na água e foi de encontro a esse menino. E a mãe, percebendo aquilo, saiu correndo da cozinha e começou a gritar aquele menino, gritar insistentemente para que ele não continuasse. E os dois estavam se aproximando. Quando o menino ouviu a voz da mãe, que gostoso é ouvir a voz da mãe. Quando ele ouviu os gritos da mãe, o menino imediatamente parou de nadar e queria voltar para a margem para encontrar a sua mãe. E esse menino começou a nadar, começou com força, tentando voltar. Quando ele estava quase chegando na margem do rio, quase chegando nos braços da sua mãe, o jacaré abriu a sua boca e mordeu seus 2 pés. E a mãe, gritando, segurou aquele menino. E o jacaré, com a sua cauda, tentava por toda sorte levar esse menino para dentro. E essa mãe gritava e se apoderava do menino com uma força tamanha, como se fosse um gigante, para que aquele menino não fosse comido por aquele jacaré. E ela puxando aquele menino e o jacaré puxando para lá. E essa mãe gritando: você não vai levar o meu filho. E puxando o menino para cá. Foi quando um caçador ouviu os gritos da mãe, chegou até aquele local e matou aquele jacaré e tirou o menino. O menino estava muito machucado, foi para o hospital, ficou muito tempo no hospital, mas ele se salvou, ele conseguiu. Depois de um certo tempo, foi um repórter fazer uma reportagem sobre o menino que tinha escapado do jacaré. E o repórter, como todo repórter, muito curioso, perguntou ao menino: você pode mostrar a cicatriz? O menino tirou o tênis e mostrou a cicatriz que tinha sido feita pelo jacaré. Mas imediatamente o menino colocou um sorriso em seus lábios e tirou a camisa e mostrou as cicatrizes que estavam no seu braço, feitas pelas unhas da mão da mãe. E falou ao repórter: essas cicatrizes foram feitas pela minha mãe, que não deixou eu ser engolido. Amados, muitas vezes Deus deixa cicatrizes em nós, porque Ele não quer nos perder. Muitas vezes o mundo, o inimigo, tenta nos levar, tenta nos puxar, e o Senhor nos segura com tamanha força para que nós não o abandonemos. Glória a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que estavam sentadas conosco, quantas pessoas que louvavam, adoravam ao Senhor conosco, que o mundo arrastou, e que por mais que Jesus tentasse segurar, por mais que Deus tentasse segurar, essas pessoas foram arrancadas e foram levadas para o mundo, e foram levadas para a carne, para o pecado. Deus às vezes segura com tamanha força os seus filhos que deixa até cicatrizes, mas Ele não quer que ninguém se perca. E a fé é assim, a fé é poder, é poderoso. Aquela pequenino grão de mostarda, quando morre, ela quebra aquela casca, ela rompe a terra, ela mexe com a terra e ela brota, porque ela tem poder. E a nossa fé, se tiver poder, se tiver daquele tamanhinho de poder, nós podemos fazer coisas inacreditáveis. A terceira coisa que nós vamos aprender com o grão de mostarda e a fé é a respeito da humildade